Bom dia, crianças. A gente está aqui hoje para dar continuidade ao nosso assunto de geografia, tá? Que nós começamos na aula passada sobre o processo de ocupação, o processo de colonização do continente europeu, tá? Vamos falar um pouco hoje sobre esses povos que viviam aqui, as diversas sociedades que ocupavam o espaço da América antes da chegada dos europeus e qual foi as principais consequências desse processo de ocupação da América, tá? Então, aqui no continente americano, diferente daquilo que a gente pensa, né, que antigamente as histórias nos contavam, já existiam muitos povos vivendo aqui na América quando os europeus chegaram. Cada povo da Europa, né, os portugueses, franceses, holandeses, espanhóis, eles ocuparam uma parte do continente americano. Eles fizeram o processo de colonização da América. Só que quando eles chegaram aqui, várias sociedades já tinham um trabalho aqui dentro do continente americano. Nós tínhamos várias sociedades com produção agrícola excedente, como eram os astecas, os incas, os maias, eram os povos que já tinham certo desenvolvimento em atividades agrícolas, que a gente vai ver daqui a pouco. Nós tínhamos aquelas sociedades realmente voltadas para as atividades agrícolas, tá? Mas que tinham um certo desenvolvimento nessas atividades, já até conseguiam produzir aquilo que eles precisavam para a sua subsistência e até produziam o excedente, né, que nós chamamos, como as sociedades Tupi-Guarani, Aruac, Caraíba. Então, eram todos povos, sociedades que viviam aqui no continente americano. E nós tínhamos também um outro grupo de sociedades, né, desses povos nativos, que nós chamamos de caçadores-coletores, que eram aqueles povos que viviam mais precisamente da caça e da pesca, que ainda não tinham um certo desenvolvimento nas atividades agrícolas ou em qualquer outra atividade de onde eles tiravam sua subsistência. Eles realmente tinham como meio de sobrevivência a caça e a pesca. Então, essas sociedades, elas viviam aqui, já tinham certo desenvolvimento social e econômico, de organização política dentro do continente americano, tá? Entre vários grupos que viveram aqui na América, nós tínhamos grupos que eram chamados de astecas, os maias e os incas. Esses grupos, eles tinham algumas características bastante já diversificadas. Eram povos que já tinham certo desenvolvimento, né, dentro do continente. As principais bases agrícolas desses povos era a agricultura, só que eles já tinham determinados tipos de instrumentos de trabalho já desenvolvidos, né, para essa atividade econômica. Essas atividades econômicas já atendiam a necessidade da sua população e eles até conseguiam desenvolver tanto a agricultura que eles conseguiam produzir mais do que eles precisavam para a sua subsistência, tá? Então, era um povo bastante desenvolvido dentro do continente americano. Também eles exerciam outras atividades econômicas. Eles já tinham atividade de olarias, de tecelagem, de produzir, né? Produzia pontes, produziam casas, né? Claro, de acordo com a realidade que eles viviam. Mas eles já eram povos bastante desenvolvidos dentro do continente americano, tá? Então, são esses que nós chamamos de astecas, os maias e os incas. Esses povos, esse processo de colonização na América, ela trouxe para o continente americano todo um processo essa relação entre os povos nativos e os povos que fizeram o processo de colonização, ela veio com grande sofrimento. Foi todo um processo de lutas, né, de sofrimento, e muitos dos povos que viviam aqui na Amazônia, aqui no Brasil e em outros países da América, eles sofreram um grande genocídio, né? Muitas sociedades foram mortas, foram dizimadas. Quando eles não eram
mortos com armas de fogo mesmo, né, que os portugueses, os espanhóis, os holandeses já tinham, né, esses tipos de ferramenta. Eles eram mortos através dos trabalhos forçados, porque muitos dos europeus, eles usavam a troca de objetos com os nativos. Eles doavam para os nativos armas de fogo, eles doavam para os nativos outros instrumentos que faziam com que os povos nativos eles lutassem contra si. Como eram coisas que eles não sabiam, que eles não conheciam, os portugueses, os espanhóis, os holandeses, enfim, os europeus, eles conseguiam fazer com que os índios, né, os povos nativos, acabassem lutando uma sociedade contra a outra. E isso levou ao processo de genocídio de muitas sociedades indígenas aqui no continente europeu. Além das mortes por arma de fogo, por lutas, né, pelo trabalho forçado, os portugueses também, os portugueses, os franceses, né, os povos europeus, eles trouxeram para a América grande quantidade de doenças onde os nativos não eram imunes, não conheciam ainda esses vírus, essas bactérias, e muitos nativos morreram, né, foram dizimados dos seus espaços naturais por causa dessas doenças. Então foram vários fatores, vários motivos que levaram ao processo de genocídio dos povos nativos aqui do espaço americano, que houve o processo de colonização. Então foi um período assim bastante intenso, foram vários séculos no processo de colonização da América. No decorrer da história a gente vai ver quais foram os povos que colonizaram cada pedaço, né, do continente americano e como se deu esse processo de colonização. Vamos ver que nós tivemos colonização de exploração, colonização de povoamento, tá? E o que significava cada uma dessas colonizações para o desenvolvimento e para a escravidão dos povos que viveram aqui, tá? Então, leiam a apostila de vocês, tudo isso está na página 15, 16, 17, que vocês possam dar uma estudada, dar uma lida, e a gente vai desenvolver depois uma atividade com vocês. Mas não esqueçam, gente, leiam o assunto, tá? O tempo que a gente tem com vocês agora não é tão grande. É necessário que vocês tenham o cuidado de ficar lendo, de ficar marcando aquilo que vocês não entenderam. E qualquer coisa, qualquer situação, vocês podem vir no PV que a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Beijo, cuidado, se cuidem. Até outro momento.